Pedras nos rins, também conhecidas como cálculos renais, são formações sólidas que se desenvolvem nos rins. Essas pequenas estruturas podem causar dor intensa e desconforto quando passam pelos ureteres em direção à bexiga, e afetar significativamente a qualidade de vida de quem as experimenta. Entender como essas pedras se formam é crucial para preveni-las. Neste vídeo, exploraremos detalhadamente o processo de formação das pedras nos rins, abordando as causas, os tipos de pedras, os fatores de risco, os sintomas, os métodos de diagnóstico, a prevenção e as opções de tratamento. O objetivo é proporcionar uma compreensão abrangente sobre essa condição e ajudar aqueles que a enfrentam a tomar decisões informadas sobre sua saúde renal. As pedras nos rins, ou cálculos renais, são uma condição comum do trato urinário que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Elas podem variar de tamanho e composição, mas têm algo em comum: causam desconforto e, às vezes, dor insuportável. Compreender como essas pedras se formam é essencial para a prevenção e o tratamento eficazes. Primeira. Causas das pedras nos rins. A formação de pedras nos rins são comuns, e muitas vezes começa com alta concentração de forma anormal de certas substâncias na urina, como cálcio, oxalato e ácido úrico. Eles geralmente ocorrem em bebês prematuros. Quando essas substâncias estão presentes em concentrações elevadas, elas têm maior probabilidade de se combinar e formar cristais. Existem diferentes tipos de pedras nos rins. E a causa do problema depende do tipo de pedra. As pedras podem se formar quando a urina contém muitas substâncias que formam cristais. Esses cristais podem se transformar em pedras ao longo de semanas ou meses. Pedras de cálcio são as mais comuns. É mais provável que ocorram em homens entre 20 e 30 anos. O cálcio pode combinar-se com outras substâncias para formar a pedra. Oxalato é o mais comum deles. Oxalato está presente em certos alimentos, como espinafre. Também é encontrado em suplementos de vitamina C. As doenças do intestino delgado aumentam o risco dessas pedras. Pedras de cálcio também podem se formar a partir da combinação com fosfato ou carbonato. Os cristais podem variar em tamanho e forma, mas são a base a partir da qual as pedras nos rins se desenvolvem. Se o ambiente da urina favorecer a cristalização, os cristais crescerão gradualmente ao longo do tempo. Outros tipos de pedras. Pedras de cistina podem se formar em pessoas que têm cistinúria. Esse distúrbio ocorre geralmente nas famílias. Afeta tanto homens como mulheres. As pedras estruvitas são encontradas principalmente em homens ou mulheres que repetiram infecções do trato urinário. Essas pedras podem crescer muito e podem bloquear o rim, a ureter ou a bexiga. Pedras de ácido úrico são mais comuns em homens do que em mulheres. Eles podem ocorrer com gota ou quimioterapia. Outras substâncias, como certos medicamentos, também podem formar pedras. O maior fator de risco para pedras nos rins não é beber líquidos suficientes. É mais provável que ocorram pedras nos rins se você fizer menos de 1 litro de urina por dia. Segunda. Sintomas. Como saber se você possui pedras nos rins? Os sintomas característicos, que variam de dor lombar a sintomas urinários, e os métodos de diagnóstico, como ultrassom, tomografia computadorizada e análise de urina. Você pode não ter sintomas até que as pedras se movam pelos tubos, ureteres, através dos quais a urina deságua na bexiga. Quando isso acontece, as pedras podem bloquear o fluxo de urina para fora dos rins. O principal sintoma é a dor intensa que começa e para repentinamente. A dor pode ser sentida na área da barriga ou no lado das costas. A dor pode se mover para a área da virilha, dor na virilha, testículos, dor de testículo em homens e lábios, dor vaginal em mulheres. E outros sintomas podem incluir cor anormal da urina, sangue na urina, calafrios, febre, náusea e vômito. E um profissional de saúde fará um exame físico. Geralmente a área da barriga, ou seja, no abdômen, ou nas costas, pode parecer dolorida. Os testes incluem exames de sangue para verificar os níveis de cálcio, fósforo, ácido úrico e eletrólitos. Testes de função renal. Urinálise, ver cristais e procurar glóbulos vermelhos na urina. Exame da pedra para determinar o tipo. Terceira. Tratamento.
O tratamento pode depender do tipo de pedra e da gravidade dos sintomas. As pedras nos rins que são pequenas na maioria das vezes são eliminadas do seu corpo por conta própria. Sua urina deve ser tensa para que a pedra possa ser salva e testada. Beba pelo menos de 6 a 8 copos de água por dia, para produzir uma grande quantidade de urina. Pois isso ajudará a passagem da pedra. A dor pode incomodar muito. E medicamentos para dor são vendidos sem receita, por exemplo, ibuprofeno e naproxeno, podem ser muito eficazes. Algumas pessoas com dor muito intensa, com pedras nos rins precisam ficar no hospital. E dependendo da situação pode ser necessário colocar líquidos através de um quarto na veia. Para alguns tipos de pedras, o médico pode prescrever remédios para impedir que as pedras se formem ou ajudar a quebrar e remover o material que está causando a pedra. Estes medicamentos podem incluir alopurinol, para ácido úrico pedras. Antibióticos, para pedras de estruvita. Soluções de fosfato. Diuréticos, pílulas de água. Pílulas de água, diuréticos tiazídicos. Bicarbonato de sódio ou citrato de sódio. Tansulosina, para relaxar o ureter e ajudar a pedra a passar. Quarta. Quando a cirurgia é necessária. Quando a pedra é grande demais para passar por conta própria. Quando a pedra está crescendo muito. Quando a pedra está bloqueando o fluxo de urina e causando uma infecção ou dano renal. Quando a dor não pode ser controlada. Hoje em dia, a maioria dos tratamentos é muito menos invasiva do que no passado. A litotripsia é usado para remover pedras um pouco menores que meia polegada, 1,25 centímetros, localizadas no rim ou no ureter. Ele usa ondas sonoras ou de choque para quebrar pedras em pequenos fragmentos. Então, os fragmentos de pedra deixam o corpo na urina. Também é chamado de litotripsia extracorpórea de ondas de choque ou ESWL. Pois os procedimentos executados por passando por um instrumento especial através de um pequeno corte cirúrgico na pele nas costas e nos rins ou ureteres são usados para pedras grandes ou quando os rins ou áreas circundantes são formados incorretamente. A pedra é removida com um endoscópio de tubo. A ureteroscopia pode ser usada para pedras no trato urinário inferior. Um laser é usado para quebrar a pedra. Raramente, a cirurgia aberta, nefrolitotomia, pode ser necessária se outros métodos não funcionarem ou não forem possíveis. Quinta. Quando procurar um médico? Você deve entrar em contato com seu médico quando tiver os sintomas. Dor intensa nas costas ou nas laterais que não desaparece. Sangue na urina. Vômitos. Febre e calafrios. Uma sensação de queimação quando você urina. Urina que cheira mal ou parece turva. Se você foi diagnosticado com bloqueio de uma pedra nos rins, a passagem deve ser confirmada pela captura em um filtro. Durante a micção ou pelo raio-x de acompanhamento. Sexta. Prevenção. Vários fatores aumentam o risco de desenvolver pedras nos rins, incluindo histórico familiar, desidratação crônica, dieta rica em sódio e proteína animal, obesidade e certas condições médicas, como gota e distúrbios metabólicos. Portanto, beba bastante líquido, cerca de 6 a 8 copos de água por dia, para produzir urina suficiente. Pode ser necessário tomar um remédio ou fazer alterações na sua dieta para alguns tipos de pedras. Seu médico pode fazer alguns exames de sangue e urina para ajudar a determinar as etapas adequadas de prevenção. As pedras nos rins podem causar dor e desconforto significativos. Embora os fatores exatos que levam à sua formação possam variar de pessoa para pessoa, a concentração de substâncias na urina desempenha um papel fundamental. Manter-se hidratado, adotar uma dieta equilibrada e monitorar os fatores de risco pode ajudar a reduzir a probabilidade de desenvolver pedras nos rins. Se você suspeitar que possui uma pedra nos rins, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde para um diagnóstico e tratamento adequados. E se esse vídeo te ajudou a esclarecer a sua dúvida, compartilhe esse vídeo com aquele grupo de amigos, e se ainda não é inscrito, clique no botão aqui embaixo em se inscrever, e ative o sininho, para receber os próximos conteúdos, com informações e dicas para você manter a sua saúde em dia. Transforme seu corpo, eleve sua confiança, emagreça de forma saudável e conquiste o corpo que sempre desejou. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.